Boa noite, irmãos. E bom estarmos aqui nesse primeiro domingo do ano de 2021. Os irmãos aí em suas casas e o pastor aqui da igreja, para falarmos do amor do nosso Deus, para falarmos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesse ano de 2021. Os irmãos estão percebendo que o pastor está sem o microfone hoje, então eu peço que você aumente aí o áudio do seu celular, para que eu possa ouvir, estar atento àquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Eu quero orar nesse início, pedindo que o Senhor fale conosco mediante a sua palavra, mediante aquilo que Ele quer tratar conosco aqui nesta noite, nesse dia 3 de janeiro de 2021. Nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco, que nós vamos ler a palavra de Deus e depois nós vamos meditar naquilo que o Senhor tem a falar conosco mediante a sua palavra. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, Deus eterno, Deus de graça, de misericórdia, Senhor, eu te louvo e te agradeço pelas bênçãos do Senhor direcionado a cada um de nós, aos seus filhos em casa, ó Deus, as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo pelo ano de 2020 que já passou e te agradeço pelo ano que se inicia de 2021. Pai, muito obrigado pelas bênçãos do Senhor direcionado nesse ano, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, mediante a Tua palavra que nós vamos ler. Usa-nos como instrumento, ó Deus, e que possamos estar atentos, ó Deus, ao falar do Senhor ao nosso coração. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse ano de 2021, o Senhor já tem um plano já pronto. E um plano que já deu certo, né? Deus é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele sabe de todas as coisas. O que nós temos que fazer como igreja do Senhor é fazer parte desse plano. Não temos como mudar o plano de Deus, porque o plano é de Deus e nós somos servos do Senhor. Então, se Deus diz que nós somos vencedores, nós vamos vencer este ano. E a palavra do Senhor nesse primeiro domingo é a palavra de vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores. Tantas vezes já falamos sobre isso, mas não vamos parar de falar esse ano, porque verdadeiramente em Cristo somos mais do que vencedores. Vamos ler o texto da palavra de Deus, que o irmão já conhece, os irmãos conhecem. Está em Romanos capítulo 8, de 36 a 39. O apóstolo Paulo aí falando do cântico da vitória e dizendo que Deus, Ele é por nós. E ali verdadeiramente ele estava fortalecendo pessoas que estavam fracas na fé, pessoas que estavam desistindo da fé, pessoas que estavam, esmorecendo da fé. E Paulo estava ali ungido pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, fortalecendo aquelas pessoas, dizendo que Deus é por nós. Vamos ler o texto, Romanos capítulo 8, de 36 a 39, abra a sua Bíblia aí, em sua casa, e diz assim, verso 31 do capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais do que vencedores. Cristo, Ele é o nosso Senhor, e Cristo veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia e diz que aquele que crê nele ressuscitará também. E nós precisamos entender isso.
e viver isso esse ano. Em Cristo a vitória é certa. O texto que lemos aqui, esse cântico da vitória, ele nos relata e nos afirma que nós devemos ir à luta, não podemos ficar parados esperando a coisa acontecer, ou reclamando daquilo que já aconteceu. Nós temos que ir à luta. Por amor de Ti somos entregues à morte todos os dias. E neste tempo difícil que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, esse tempo de falta de tanta coisa, de reclamação de tanta coisa, de medo, de incertezas, não podemos parar. Nós temos que esperar em Deus e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. A palavra de Deus nos ensina que, como servos de Deus, devemos transmitir que Jesus Cristo pagou um alto preço pela nossa vida, para que tenhamos vida eterna. Veja, aquele que tem, aí tira por experiência a nossa vida como servo de Deus. Se temos a certeza da vida eterna, nós enfrentamos as dificuldades, sabendo que estamos indo para a vida eterna. Então a dificuldade ela é muito pequena, porque nós temos uma vida eterna. A palavra de Deus nos ensina que, como servos de Deus, devemos dizer isso às pessoas. Devemos transmitir que Deus amou o mundo com um amor sem igual e trabalhou pela a salvação de toda a humanidade, entregando o seu único Filho na cruz, derramando o seu sangue por todos. E como servos de Deus que somos, precisamos entender que Deus não faria tamanho sacrifício, um sacrifício de um amor de tal maneira, de um amor sem igual, para ter aqui nesse tempo meros religiosos, pessoas que vão a uma igreja, e que são membros de uma igreja, e que têm cargos na igreja. Não, irmãos. Nós temos uma missão, e a nossa missão é de salvação, a nossa missão é de discipular. A nossa missão é de levar isso às outras pessoas, a salvação. Esta é a nossa missão. Temos a certeza de que em Cristo a vitória é certa e precisamos levar essa vitória às outras pessoas. Sabemos que um dos objetivos da salvação de uma pessoa é fazer o canal de bênção de Deus para alcançar outra pessoa, para que aquela outra pessoa também, sendo alcançada, alcance outra pessoa. E aí o Evangelho vai crescendo como Jesus ensinou. Em Cristo a vitória é certa. Então esse deve ser o nosso objetivo nesse ano de 2021. Prosseguirmos em direção à nossa vitória. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. E o primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos aqui nesta noite, lendo o texto e pensando na vitória nossa nesse ano de 2021, é que os servos de Deus são preparados para vencer. Pense, irmãos, Deus lhe preparou para vencer. Deus nos preparou para vencer. Deus, Ele coloca no nosso coração. O verso 37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós somos preparados por Deus. E a nossa vida é uma maratona. Veja que os atletas aqui, o atleta de qualquer modalidade, ele tem que se preparar para vencer aquilo que ele faz, né? Ele tem que se preparar. E mesmo ele se preparando e muito, ele corre o risco de perder, porque o outro também está se preparando. Nós não. Quem nos prepara é o Senhor. Olha, se você crer, você vai vencer. É o Senhor que prepara e é o Senhor que dá a vitória. Então não tem como perder. Os atletas podem perder. Na vida do servo de Deus não existe derrota. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em Cristo, a Bíblia diz, todos esses adversários caem por terra. Caem por terra. E continuamos em pé, seguindo a Cristo Jesus. É por isso que nós aqui estamos, porque o Senhor nos preparou e Ele nos dá vitória. Irmãos, o interessante é que quanto mais tempo passa, mais vamos crendo no Senhor, né? Mais se aproximando de Deus, mais o Senhor acrescenta a fé, e aí nós vamos ficando mais fortes. As pessoas no mundo secular, né? Os atletas, por exemplo, eles vão treinando, vai chegando uma época que eles não aguentam mais, tem que parar. O servo de Deus não, é diferente, porque quem prepara é o Senhor, quem dá força é o Senhor. Nós vamos seguir
Então a nossa meta como servos de Deus é alcançarmos a vitória naquilo que fazemos, que é levar a salvação às outras pessoas. Nós queremos ser vencedores, não queremos? Ser vencedor fazendo discípulo, levando salvação. Ser vencedor conduzindo a nossa família, irmãos, mãe, pai, filho, esposo, esposa. Ser vencedor no nosso trabalho, sendo exemplo para as outras pessoas. Ser vencedor nos estudos, enfim, ser vencedor em tudo aquilo que nós fazemos ou estamos fazendo nesse tempo. O ser humano tem uma forma, de forma geral, ele quer vencer. É difícil encontrar alguém que diga, não gosto de vencer não, só gosto de perder. A pessoa quer vencer. Isso faz parte da natureza humana. Nós precisamos, na nossa vida espiritual, querer vencer. Não desistir de orar. Não dizer aquele não tem mais jeito, ou isso não tem mais jeito, ou isso não consigo mais. Para o nosso Deus, nada é impossível. E nós somos mais que vencedores. Então os servos de Deus são preparados para vencer. A outra coisa que esse texto nos mostra é que o treinamento para a vitória está na palavra de Deus. Estávamos refletindo, que a felicidade, falei na quarta-feira, a felicidade nesse ano de 2021 está em ler a palavra, ouvir a palavra, não é isso? E meditar na palavra. Ler a palavra, ouvir a palavra e meditar e viver a palavra de Deus. Está a nossa vitória. Então o treinamento para a vitória está na palavra de Deus. O verso 36 que nós lemos, como está escrito aí, como está escrito, por amor de ti somos entregues. Então está escrito, a nossa vitória está escrito. O Senhor relatou aqui para nós. Precisamos aplicar isso em nossas vidas, porque enfrentamos lutas constantemente. E a pessoa diz, mas como é que você vai sair disso? Está escrito. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz, sabe, que diremos por essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito. O diabo é o adversário de todos nós, de todos os servos de Deus, de todos aqueles que creem no Senhor. Sempre procura fazer o cristão tropeçar. Ele quer marchar ou manchar, ele quer apagar a sua fé, ele quer tirar a sua vida de comunhão com Deus. O objetivo dele é tirar você da rota, do caminho, do seu objetivo de seguir Jesus. A Bíblia diz no verso 37 ali que o Senhor providenciou a vitória para a nossa vida. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas. A palavra do nosso Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Está escrito. Ser vencedor é bom. Ser mais do que vencedor é muito melhor. E o servo de Deus, ele é mais do que vencedor. Por isso ele não desiste. O Senhor sempre cumpre aquilo que ele promete. Nós precisamos desse ano crer nisso, confiar nisso. Não lamentar aquilo que não conseguiu em 2020, aquilo que não alcançou, mas é olhar para frente, ver o presente, crendo na atuação, na vontade soberana do nosso Deus. Eu quero concluir esse nosso pensamento, esta nossa meditação. Esse ano de 2021, se queremos realmente a vitória, vencendo nas áreas, família, trabalho e tantas outras coisas, irmãos, e principalmente no crescimento espiritual, uma vida de dedicação a Deus, precisamos confiar toda a nossa vida ao Senhor, toda a nossa vida ao Senhor. Deixar que o nosso Deus, que o nosso Senhor comande todas as áreas da nossa vida, seja a sua área financeira, seja a sua área de tempo, a sua área de lazer, a sua área, deixe o Senhor comandar. Coloque a sua vida diante de Deus, dê a primazia ao Senhor, busque ao Senhor em primeiro lugar neste ano. Neste ano, diga: Senhor, eu quero neste ano servir ao Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Diga isso ao Senhor e faça isso. E da mesma forma que os atletas se esforçam para estar bem para a competição, nós, como servos do Senhor, precisamos nos preparar para as batalhas do dia a dia. Nós precisamos nos preparar, buscando o nosso Deus, treinando, orando, lendo a palavra de Deus, levando esta palavra às outras pessoas, no discipulado,
no trabalho evangelístico, ou seja, estando em plena comunhão com Deus, se fortalecendo espiritualmente. Que possamos fazer isso nesse ano de 2021, que possamos ser uma igreja do Senhor forte, né? Sabendo que a vitória é nossa, olhando sempre para o céu, olhando sempre para o Senhor, para o nosso Deus que está à frente. Deixe Deus agir na sua vida, e Deus agindo na sua vida, na nossa vida, nós vamos ser sempre mais do que vencedores. Que o Senhor assim nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão, para que Deus assim lhe abençoe, para que Deus nos abençoe como servos de Deus nesse ano, e que possamos juntos, como igreja do Senhor aqui, nesse tempo, em Valença, aqui na Biquinha, trabalhar no crescimento do Senhor, mostrando que as pessoas, que os verdadeiros vencedores, são aqueles que servem ao Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Quero orar pela sua vida, depois nós estaremos assim, impetrando a bênção apostólica, encerrando o culto desta noite. Vamos orar. Deus amado, eu te louvo, eu te agradeço, Deus, pela vitória que nós temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Deus pela a certeza que o Senhor nos dá nesse ano de 2021, com tantas dificuldades que nós sabemos que virão, mas, ó Deus, nós sabemos que em todas elas, nós seremos mais do que vencedores, porque a promessa é do Senhor, que pode todas as coisas. Nos abençoe como igreja, abençoe os teus filhos em casa, sustentando, guardando, cuidando e fortalecendo, ó Deus, e que nesse ano de 2021 possamos juntos aqui, ó Deus, mostrarmos às pessoas a vitória, que a vitória está em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Oramos ainda, Senhor Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que a comunhão, as consolações, o discernimento, que o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, sobre cada um dos teus filhos em casa, Senhor Deus, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe, Deus.